Bem-vinda, Lidiane. Francilene, Ramalho. Boa, Tiago. Genilda, quanto tempo? Vamos dar início à nossa terceira live. Deu pessoal. Deve estar terminando de jantar ainda. Grande João Paulo. Fala, Eric. Quanto tempo, filho? Como é que tá o trabalho? Ou tá só no trabalho de home office? Bora, Israel. A Cleciana. Pois é, Genil, tem que inovar, né? Tem que fazer alguma coisa diferente. Olá, Mabi. Ei, Liliane, vamos dar início, né? A nossa live sobre segurança do trabalho. Splomine. Quem é que está representando a Splomine? Bora lá, pessoal. Por que PRA ano passado, Genilda? Bora lá, deixa eu esperar o nosso convidado aqui entrar para a gente poder dar início à nossa terceira live. Rafaela. Fala, Jason. Só tá faltando o nosso convidado, Maiara. Boa noite, Jason. Pessoal, eu queria ver se chegava mais gente para a gente poder dar início à nossa terceira live. Será que agora travou? Cadê o nosso convidado? Mas eu estou esperando ele entrar aqui para a gente poder dar início, né, a nossa live sobre segurança no trabalho. Bem, aqui enquanto ele não vem, eu vou falando aqui. Bem, pessoal, o nosso projeto aqui é sobre a gente tentar fazer uma conversa aqui com vocês, certo? A cada 15 dias entre os membros da comissão e a cada 15 dias, né? Henrique e Bruno, bem-vindo, a gente poder fazer com um convidado diferente, certo? Então o nosso convidado de hoje é Rodrigo, certo? Luiz. Ele é mestrando em engenharia de Minas, né, na área de tratamento de minérios.
Tem especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho, né, pela Universidade de São Paulo. Graduado em Engenharia de Minas, pela UFPE em Pernambuco, em 2016. Faz pouco tempo. E professor assistente do Senai PE, né, onde tem e ele é professor assistente, né, do Senai, professor adjunto da rede Grau Técnico, onde o mesmo, né, fundador do canal Momento Seguro no YouTube, falando sobre a parte de segurança, né? E esse nosso projeto, a gente falar um pouco sobre a saúde e segurança no trabalho, quando a gente fala nisso, né, o trabalho de extração mineral, ele apresenta uma importante atividade na economia. Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta risco. No entanto, que a mineração é considerada um grau 4, o maior grau que tem, né, para o risco de acidente de trabalho. E aí o seguinte, quando a gente fala... Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Tá dando para ouvir? Tá dando sim, cara, tá dando. Tá dando. Houve um probleminha antes, mas tá tudo Foi. certo. Então agora tua câmera tá Estamos invertida, aqui. né? Tua Estamos câmera tá aqui, meio é. invertida. Tá invertido, é? Tá meio deitado, né? Deixa eu só posicionar aqui, viu? E aí o seguinte, pessoal, quando a gente fala de segurança, né, não só segurança do trabalho, mas a gente fala também de saúde e segurança no trabalho. O que é que seria isso? O que é que a gente poderia definir como saúde e segurança no trabalho? Uma ciência que estuda meios, né, de proteger os trabalhadores em seu ambiente de trabalho, em seu ambiente profissional. E aí, essa saúde e segurança, a gente aborda algumas normas onde essas normas ele visa essa proteção ao trabalhador. E aí o que seriam essas normas? Né? A abreviação que a gente utiliza de normas regulamentadoras, certo? Ela foi criada pela portaria 3.214 de 78. Né? Quando eu tinha o livro eram 27 normas, hoje a gente tem 37 normas, né? Onde cada um tem a sua finalidade. E aí essas normas são partes essenciais para garantir a saúde e a segurança do trabalhador, certo? Onde, né, essas normas ele vêm sofrendo atualizações constantes à medida que ela vai vai passando de ser obsoleta e aí vai mudando as normas, vai mudando esse regimento conforme os acidentes. E aí dessas 37 eu mencionei alguns importantes, onde a gente tem a NR4, que trata do Serviço Especializado de Saúde e Segurança no Trabalho, Medicina do Trabalho. O que seria isso? As normas que ele compõe essa equipe, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, os funcionários, certo? De forma que eles vão promover a saúde a saúde e a segurança no trabalho. A NR5, que trata da famosa CIPA, Comissão Interna, que ele tem o objetivo de prevenção desses acidentes e tornar compatível o seu ambiente de trabalho promovendo a saúde do trabalhador. Se você for ver todas as normas, eles falam isso. O objetivo de cada um é promover essa saúde do trabalhador. Onde tem o EPI, a NR6, né, que cada um, ele vai... essa norma, ele define a obrigatoriedade tanto do patrão, do empregador, como ele fala também do empregado. Então, cada um vai ter seus direitos e deveres. Né? A gente tem a NR7, que trata do PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que aí já parta da equipe médica, vamos dizer assim, onde tem o médico, o enfermeiro do trabalho, né, a questão do próprio de saúde, que são os famosos exames adimensionais. A gente tem um programa, né, a NR9, que é o famoso PPRA. O que seria isso? O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, a mineração, ele compõe, cada setor, ele tem os riscos ambientais existentes, certo? Eu selecionei a NR11, né, que trata do transporte, movimentação, armazenagem e manuseio, que ele diz quais são os parâmetros mínimos de segurança para essa atividade, em termos de transporte, da movimentação e do armazenamento. Tem a NR12,
né, que já trata de máquinas e equipamentos de forma específica dos próprios equipamentos. A NR15, que trata da salubridade, a 16 da periculosidade, né? Essa periculosidade, ele, conforme o grau do ambiente, se ele é muito insalubre ou não, você pode receber algum adicional. A NR19, que se trata da ergonomia, né? Que procura adotar as medidas para promover o conforto do trabalhador, certo? Aí aqui já começa outra específica para vocês do curso de mineração, né? A NR19, que trata de explosivos, a utilização desses materiais, os componentes, o nível de risco de cada um. A NR21, que seria o trabalho a céu aberto, quais são as medidas de segurança que devem ser adotadas nesse local de trabalho, na mina a céu aberto. Eu vou pular um pouco, vai para a NR25, que trata dos resíduos industriais. Então, como a mineração ele produz esses resíduos, onde é que eu posso colocar esse material, certo? Então, esse é o requisito da produção industrial. A 26, que trata de sinalização, é um ambiente, você vê onde você chega, tem a questão da sinalização, certo? Os padrões de sinalização, facilitando a compreensão. Então, se eu chegar num determinado local que tiver um triângulozinho para baixo, é questão de dar preferência. E aí eu dotar esse padrão. A 33, né, trata de espaço confinado, certo? Que define quais são os parâmetros, né, que devem ser aplicados e os procedimentos necessários para a realização dessa atividade. Então, disso tudo que eu... E ainda tem a 37, né, que trata de trabalhos em plataformas de petróleo, né, que essa daí já passa a ser a mais utilizada. Então, a gente tem a CIPA, a 5, né? Você tem a 6, que trata de EPI. Você tem a 19, que trata de explosivo. Você tem a 21, que trata de trabalho a céu aberto, a de sinalização. E a 21, 22, né, que trabalha a céu aberto. E a 22, que é o foco dessa apresentação, que é exatamente a de saúde e segurança ocupacional na mineração, né? Que ele visa essa palavra. E aí passa a ser o objetivo da palestra, né, que é do nosso colega Rodrigo. E aí, Rodrigo, eu lhe passo a palavra aqui para a gente bater esse papo aqui sobre a NR22. Então, pode ficar à vontade aí e poder dar suas pessoal, explanações. Sim. Antes de mais nada, boa noite, né? Eu acho que o Marconi já deu uma bela explicada das NRs que fazem parte da mineração. São várias, não são poucas. E é engraçado porque o nosso curso, né, Engenharia de Minas ou Técnico de Mineração, é uma área de trabalho, ela é tão ampla que até na segurança do trabalho ela acaba também sendo bastante ampla, né? Temos o trabalho, como é que diz? Seja ele em garimpo, que a questão da segurança depende muito do minério que eu vou explorar, tá bom? Não existe uma receita de bolo aplicada unicamente à indústria da mineração. Depende muito de que tipo de minério eu vou explorar. Por exemplo, se eu tenho um garimpo de ouro, lá os riscos vão ser diferentes, né? Como nós sabemos, no garimpo de ouro eu uso muito produto químico, como arsênico, como mercúrio. Lá tem um risco químico maior do que, por exemplo, numa mineração de ferro, tá bom? Numa pedreira, os riscos já são um pouco diferentes do que em relação ao garimpo. Lá eu vou ter exposição à vibração, né? Quando eu executar minha detonação, eu vou ter exposição à minha vibração. Lá eu vou ter também, quando o trabalho a céu aberto, o trabalhador também está exposto muito ao calor. O calor também faz parte do risco físico, tá bom? Ruído de maquinário, eu tenho um risco de acidentes maior, por exemplo, quem trabalha em pedreira, né? Outra vertente da mineração, estação de tratamento, usando de beneficiamento, já é outro risco que vou ter lá vou ter mais maquinário, né? Células de flotação, lá vou ter todo aquele jig, eu vou ter aquele filtro, espessadores, né? Filtro prensa, lá vou ter meio mundo de maquinário, lá já vou prestar atenção no layout, onde estão organizadas as minhas máquinas. É um mundo infinito a mineração também para a segurança do trabalho. E é uma questão que está muito em alta, né? A segurança está muito em alta na mineração. Vem se debatendo bastante essa questão da segurança dentro da mineração. Segurança no ambiente, né?
até porque devido aos últimos acontecimentos, como a tragédia lá de Brumadinho e Mariana, a mídia, o Brasil se voltou bastante para essa questão da segurança dentro da mineração. Mas e aí, Rodrigo? Então a gente esse foco da 22 aí seria o resumo, esse que você falou agora seria o resumo da NR22 ou ainda tem mais alguma coisa que a gente possa acrescentar? Esse NR22, entre essas que você falou, Marconi, a NR22 é a principal, né? É a NR mãe da mineração NR22. Eu vou fazer alguns comentários que é bastante extensa, fazer alguns comentários do que lá está escrito, do que a norma NR22 ela aborda, tá bom? Primeira coisa que ela aborda na NR22 é em relação a que a NR22 ela abrange dentro da mineração. Será que é apenas o garimpo? Será que é apenas a lavra? Não. A NR22 ela abrange desde mineração subterrânea, mineração a céu aberto, pesquisa mineral, beneficiamento de minérios, garimpo, está tudo dentro, tudo é obedecido, tudo tem que obedecer às normas da NR22. E também, Marconi, é bom frisar o que acontece. A questão das atribuições, né, do empregador, é uma coisa que se discute bastante da NR22. Até que ponto há uma aquisição de empregador e até que ponto é o dever do empregado. Vou até colocar 3 tópicos aqui em relação a deveres importantes do empregador, né? Temos que a empresa, o permissionário da lava garimpeira, que é o dono do garimpo, ele tem por dever implementar medidas relativas à segurança e saúde dos trabalhadores, que era a contrata. Ou seja, ele tem essa missão de proteger a saúde e a segurança do seu trabalhador. Assim como também, outro tópico importante da NR22, uma atribuição ao dono do garimpo, ao dono da mineração, da mina, ele implementar o PCMSO, que está na NR7, é de suma importância. Os mesmos exames médicos que qualquer indústria faz, ela também é válida para a mineração, ela não foge ao caso. E também cabe ao empregador em fazer a PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, né? Lembrando o que, Marconi? A todos que estão vendo, escutando, que a PGR ela pode substituir o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Se o empregador ele dimensionar, ele fizer um programa de gerenciamento de risco, ele não precisa fazer o seu PPRA. São 3 pontos, são vários, mas eu acho que são os 3 pontos principais nessa questão da atribuição do empregador mineiro. E qual seria esse programa de gerenciamento de risco? De que ele trata mais detalhado? Sim, Marconi. O PGR, lá no PGR, o empregador, logicamente, pessoal, não temos que omitir que lá na SESMIT, né? Você tem uma ideia da importância do profissional de segurança do trabalho dentro da mineração, que a SESMIT, a NR4, ela dimensiona a quantidade de engenheiros e técnicos, enfermeiros e médicos do trabalho, assim como também a auxiliar de enfermagem. Ela dimensiona a depender do grau de risco da mineração e também da quantidade de funcionários. Como o Marconi mesmo frisou, o grau de risco da mineração é o máximo, né? Grau de risco 4. Então, ela depende do número de funcionários lá que vai dimensionar a SESMIT, fazer o corpo da minha SESMIT. Ok? O que acontece? Além dessa atribuição do empregador, voltando ao PGR, né? Programa de Gerenciamento de Risco, na PGR vai contemplar o técnico ou engenheiro de segurança, se tiver, for o caso, né? Ele vai identificar os riscos físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes nessa lavra, nesse garimpo, nessa mina. Ele vai identificar. Ele vai colocar também um plano de emergência, né? Um plano de evacuação, caso aconteça. Ele vai verificar condições de local, topográfica, ver se tem algum risco do maciço rochoso, de cair de repente algum fragmento, né, na bancada. Tudo isso faz parte do meu PGR. Vai verificar também o uso de EPI, né, a partir dos funcionários, quais são os EPI necessários que o funcionário vai poder utilizar. Né. Na PGR também vai estar lá campanhas como a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, também vai ter parte do PGR, está lá também no PGR, né? Lá também está executado, por exemplo, campanhas de saúde, Semana de Prevenção à AIDS,
semana de prevenção ao alcoolismo e uso de drogas, por exemplo, também faz parte do meu PGR como todo. E, logicamente, os riscos que eu acabei de mencionar, né? De mencionar esses riscos através de 4 principais premissas. Na segurança nós temos 4 principais, que é eu poder antecipar meus riscos, avaliar meus riscos, controlar meus riscos e reconhecer que riscos são esses dentro da minha mineração. Tudo isso faz parte do programa de gerenciamento de risco. Eu não sei se seria bom a gente deixar para fazer as perguntas no final, até mesmo para você não perder seu raciocínio. Mas aí, pessoal, eu estou anotando aqui as perguntas de vocês e à medida a gente pode deixar para o final para responder suas perguntas. Caso não dê tempo, em função, já que a live exige esse tempo, né, a gente vai tentar passar essas respostas para vocês, né? Mas aí, diante disso, né, eu vou te fazer logo, já que a gente está falando de PGR aqui, a Explomine aqui perguntou como é que o PGR é implantado e executado nas empresas de mineração. Bem, então, a PGR, geralmente, ele tem que ser trabalhado em conjunto, tá bom? Em conjunto com quem? É que nem a PPRA, tá certo? Sendo que a PGR é voltada para funções funções de alto risco, uma mineração, indústria do petróleo, e etc. A PGR, geralmente, ele junta informações da CIPAMI, né, que é a CIPA específica para mineração, junto com a minha SESMIT, tá bom? E ela vai ser implementada avaliando esses riscos que podem ter potenciais riscos que já existem ou possam existir dentro lá da minha mineração. Mas esse meu programa de gerenciamento de risco, ele vai diminuir ou ele vai eliminar? Ou talvez os dois? Marconi, a segurança trabalha muito em cima da prevenção, tá certo? A prevenção é a palavra-chave da minha segurança de trabalho. Erradicar os riscos é uma coisa impossível. O objetivo da segurança não é eliminar os riscos. Os riscos sempre vão existir. A não ser que você pague a sua mina que acaba o risco. Para a maquinária, exatamente. Se você vai detonar, fazer o plano de fogo, você vai fazer o espaçamento e afastamento no plano de fogo, tudo certinho. Eu fazer tudo, carregamento de explosivos, tudo conforme a segurança. Logicamente, isso diminui bastante o risco de acidente, né? De ultralançamento, de repente, vir um fragmento e bater no maquinário, bater em alguém. E também, nesse caso, ao redor, às vezes tem muita comunidade perto, ela não vai erradicar os riscos, tá bom? De repente, pode fazer tudo certinho, o plano de fogo certo, enfim, tudo conforme planejado, mas, de repente, pode vir um ultralançamento de forma acidental e botar toda a sua estratégia abaixo, né? Mas a segurança, Marcon, trabalha em cima. Eu prevenir os riscos, quero diminuir esses meus riscos, potenciais riscos, e assim o trabalhador, ele promover, executar a sua função de forma mais segura. O objetivo da segurança do trabalho é essa, a partir de medidas preventivas. E quais são as causas existentes no acidente de trabalho? Né? Como? Quais são as causas? Oi, tá ouvindo? Ah, sim, as causas, certo, e acidente. Causas que existem no acidente? Bem, eu posso ter várias causas. Uma delas principais é o ato inseguro, né? Tá bom? É o trabalhador achar que ele pode demais. Acontece muito isso na mineração. Muitas vezes é um cara, vamos supor aqui, eu fiz um serviço, eu estou consertando uma perfuratriz lá na bancada, né? Tem um mecanismo de manutenção. E nunca fiz questão, um exemplo, né? De usar luva, tá bom? Luva isolante. Tá certo? Porque eu confio em mim e sou eletricista, muito experiente, nunca sofri um acidente. Isso é exemplo de ato inseguro, né? É você se basear no seu excesso de confiança, aonde muitas vezes não existe, a gente sabe que o acidente está ali, o perigo está ali o tempo todo ao teu lado. Uma dessas questões é o chamado ato inseguro que possa ter. Também temos o fator pessoal, né? Acontece muito o fator psicológico, pessoal do trabalhador. Muitas vezes ele está com algum problema que a empresa não identifica, ou em casa, ou no trabalho, algum estresse emocional, algum estresse psicológico,
insatisfação no trabalho, absteísmo, que é a falta ao trabalho. Muitas vezes ele executa uma função, por exemplo, na perfuratriz, sendo que a cabeça do auxiliar de perfuração está lá na casa dele, cheio de problema, exemplo, né? Também tem a questão do fator pessoal. E o terceiro também são as condições de trabalho, maquinário obsoleto. Muitas vezes a gente sabe que na mineração, por exemplo, na etapa de carregamento dos furos, a bancada, a topografia da bancada, muitas vezes acontece de forma irregular, tem uma topografia muito acidentada, né? Isso aumenta o potencial de acidente naquela localidade. Maquinário antigo, obsoleto, maquinário vazando corrente elétrica, falta de lubrificação. São os três principais aspectos que podem resultar em um acidente de trabalho. Aí dentro disso daí, Rodrigo, já que a gente está falando de acidente, de causa, né? Uhum. E tem uma pergunta aqui do Jefferson, que ele pergunta se o controle de vibração e de lançamento é responsabilidade da segurança ou meio ambiente. O que é que você acha? Sim, com certeza. Com certeza. O que acontece é ficar atento, né? Não o ultralançamento, mas também você fazer estudos, né? Você medir essa vibração em casas ao redor. A gente sabe, como eu falei a vocês, existem comunidades, existem pessoas que moram próximo à pedreira, por exemplo. E sempre é bom você variar, fazer análise de vibração, né? Quando ocorrem esses fatos. Acrescentando aí, né, nessa sua resposta e acrescentando também, Jéssica, eu não sei se você se refere a essa segurança do ponto de vista da parte de segurança do trabalho do engenheiro de segurança ou do engenheiro de minas, né? Teria que ver isso daí. Se bem que os dois estão trabalhando junto. Ao mesmo tempo que eu planejo... Pronto. Se pedir agora a melhor pergunta. O engenheiro de Minas... O engenheiro de Minas também trabalha na parte de meio ambiente, né? Na toa aqui temos essa disciplina, meio ambiente, lá na graduação. E também trabalha em cima do meio ambiente, né? Porque aí eu tenho licenças ambientais para trabalhar em cima, tenho um relatório de impacto do meio ambiente, tem um RIMA, tem um RO, IP, RI, tá bom? O engenheiro de Minas tem que estar ciente também dessas regras em relação ao meio ambiente. Se for a questão, se eu entender a pergunta direito, se for a questão do plano de fogo, aí só cabe ao engenheiro de Minas, né? Aquela razão, carga que tem no plano de fogo, isso cabe ao engenheiro de Minas. Ele impedir essa parte, não impedir, né? Mas minimizar essa parte do ultralançamento. Tá bom? O engenheiro de segurança pode entrar no sentido de avaliar os riscos. Tá bom? Ele vai mapear os riscos, por exemplo, uma bancada, né? Ele vai avaliar se tem um risco de acidente, grau de risco desse acidente. Se a perfuratriz tem tá com vibração alta, emite muito ruído, a gente pode aferir através desse decibelímetro, né? Decibelímetro, dosímetro. Decibelímetro é equipamento que eu quero medir a dose de ruído do funcionário, do meio ambiente que ele se encontra. Se for do funcionário, a dose do funcionário, eu uso o dosímetro. O engenheiro de segurança trabalha nesse aspecto, né? Que é o chamado controle dos riscos, né? Exatamente. Eu acho que o que o Jefferson, né, referiu deve ter sido a questão do plano de fogo propriamente dito. Né? Que o controle de vibração está diretamente ligado aos explosivos, sim, também. Então, tanto influencia o tipo do explosivo, como também a geologia, né? Então, se eu tenho um material muito brando e tem uma quantidade de explosivo extremamente, eu posso dizer assim, extremamente forte, consequentemente eu vou ter vibração, como também pode haver essa geração de ultralançamento, né? Então aí acaba a discussão dos dois, né? Do engenheiro de Minas e engenheiro de segurança, né? Exatamente. Mas tem que ver no caso se está havendo ultralançamento, né? Tem que ver a razão de carga, né? O tipo de iniciador que você está usando, não é isso? Reforçador, tudo isso tem que verificar. Se está havendo, então significa que alguma coisa está errada, né? Exato. Mas quais são as faltas mais comuns de atos praticados no dia a dia do trabalho? Está falando em relação aos acidentes? O que proporciona os acidentes? Exato. O que é que você poderia nos passar sobre isso? Os fatos mais
quais são as falhas, os fatos mais comuns que ocorrem na prática do dia a dia do trabalho? Bem, condição insegura, né? Muitas vezes negligência, é uma série de fatores. Fica difícil você colocar um fator preponderante, né? Como principal acidente. O que acontece? Vamos puxar um pouco para o estado da Paraíba, tá bom? O que acontece? Tem muita pedreira, né? E a Giro Mineral nessa localidade, e tem muita pedreira pequena, ou seja, que está longe da fiscalização, muitas vezes do empregado, muitas vezes isso também tem a ver com a baixo grau de instrução do trabalhador. Muitas vezes o cara não tem noção do que é usar um capacete, do que é usar uma luva, do que é usar uma bota. Acontece muitos acidentes relacionados a isso. Imaginem, tem muito essa região do Seridó, aquelas cantarias de ardócia, né? Isso, Quartzito. Eu fiz muita viagem de campo na época da graduação por aí, e presenciei lá o pessoal da cantaria, os mineradores lá com aquelas rochas, batalha batendo, né? E sem óculos, sem luva. O cara estava praticamente se aventurando ali. Tá bom? Pelo menos o óculos, né? O óculos, né? Não precisava nada, pô. Uma chinela havaiana, entendeu? E batendo lá, a talha gigante, batendo lá nas placas de rocha, né? Rocha ornamental. Então, muitas vezes é nem que ele tenha responsabilidade, às vezes falta de inconsciência, tá bom? De chegar alguém, porque nesse quesito existem duas principais premissas que brigam, né? É o cara do técnico de segurança que quer impor essa cultura de segurança, ao mesmo tempo que é uma certa resistência do empregado, tá bom? Não é uma coisa que era colocada de uma hora para outra, é uma forma que é muito gradual. Ela era colocada de forma muito gradual, requer um treinamento, requer uma educação, né? Isso não é uma para outra que eu vou mandar o camarada usar um EPI. Isso é uma coisa muito lenta ainda. Aí tem que juntar essas duas vontades, tanto do empregador, como também do funcionário, em admitir o uso de EPI. Esse é um problema muito grande que, quando eu vou falar para os alunos essa questão do EPI, né? Isso é um exemplo grande que a gente tem, um grande problema que a gente tem na mineração hoje é a questão do uso do EPI, né? Principalmente para o garimpeiro. Uma vez a gente foi numa visita, né? E eu vi apenas o minerador, vou dizer lá, o garimpeiro, apenas com short e aquela bota e olhe lá, né? O capacete somente. Protetor auricular eu não vi, né? Luva eu também não vi. E trabalhando embaixo do guindaste, onde esse guindaste estava subindo material para a superfície. Você acha que a falta de fiscalização também, né, nessas normas pode ser um problema? Também. A falta de fiscalização das empresas para que as normas implementadas em medida de segurança seria isso? Com certeza, né? Com certeza, até os números de acidentes de trabalho, eles são meio mascarados, infelizmente, né? A gente sabe que o que acontece, quando ocorre um acidente de trabalho, função, dever, ou do empregador, ou do próprio funcionário, ou de terceiros, ou do sindicato, ou de pessoa responsável legal, emitir uma CAT. O que seria uma CAT? A CAT é o comunicado de acidente do trabalho, tá bom? É o documento que você vai encaminhar ao INSS, quando ocorre um acidente do trabalho, já para o INSS tomar as principais precauções, né, as principais medidas em relação ao acidente. Que até 15 dias a empresa cobre a despesa do acidente. A partir daí, quem vai tomar a despesa, quem vai contribuir financeiramente para a melhora do funcionário é o INSS. E muitas vezes essa carta tem que ser emitida 24 horas, era nem emitida nem tanto pelo funcionário que sofreu o acidente, nem pelo seu empregador. Aí o que acontece? Os números que se noticiam por aí, era muito maior do que a imprensa divulga. Tá bom? Estou com dados aqui em relação a acidente de trabalho. Veja aí, para pelo menos a gente ter uma ideia para ter uma noção aqui mais ou menos. E aí, quando você vê seus dados aí, né? É um problema sério, Jefferson, quando você tenta fazer essa consciência do minerador. Quando você chega para sua empresa e diz assim, olha, a gente precisa
comprar tantos equipamentos, ele já acha que ali vai ser Financeiro. problema financeiro, né? Ou seja, Financeiro, se eu tenho que comprar 10 capacetes e gastar, por exemplo, R$ 10, vamos supor assim, ele acha que, ou R$ 100, ele acha que aqueles R$ 100 vai ser o fim do mundo. Mas ele não vê que se ele gastar aqueles 100, ele pode gastar 200, porque o operador ele vai ter que se ausentar 15 dias, ele vai ter que pagar, vai ter que arranjar uma pessoa para ir para o lugar dele. Então isso daí, Jefferson, é um problema sério que a gente enfrenta, é você dizer para o seu chefe que precisa comprar uns EPIs. Né? E como também fazer com que o operador ele funcione, né? O empregado ele funcione, use, né? Essa questão. Porque aí você, quando diz isso, né, ele bota, daqui a pouco ele sai, e às vezes isso até pode ser até motivo para demissão por justa causa, se o acidente vê que foi proposital. Esse é você vê que isso é um problema hoje, né? A questão da demissão por justa causa, por um vacilo não, né? Aí pode ser um ato inseguro do operador, né? A questão da falta do EPI, essas coisas. Mas diga aí alguma análise estatística aqui para a gente mostrar o... Marconi deu ele entrou com um ponto super importante, que é do aspecto do empresário, né? Do camarada que é gerente da mina. Muitas vezes ele pensa logo, vou implementar EPI, fazer PGR, vou fazer CIPAT, vou fazer PCMSO, mas o que eu vou ganhar com isso, né? Infelizmente, a mineração tem muito essa mentalidade conservadora, entendeu? De pensar no próprio bolso, em detrimento da segurança e saúde do trabalhador. E como o Marcos mesmo falou, um trabalhador que se ausenta do serviço, ele causa prejuízo à empresa. A empresa tem que cobrir com plano médico, despesa hospitalar, remédio. Muitas vezes o camarada tem uma habilidade que só ele sabe, né? Ele passa vários anos naquele serviço, 10, 20, 30 anos fazendo só aquilo, então é uma habilidade que só ele sabe. Eu tenho que treinar outra pessoa, chamar RH, qualificar. Muitas vezes não passa isso na cabeça, que é um investimento a longo prazo, né? A questão da segurança. Mas é super válido. Sim, eu estou aqui marcando meus dados, né? Eu quero dizer aqui, finalmente, meus slides. Bem, os dados são de 2017, tá bom? Pela Previdência Social. Em 2017, foram contabilizados 574.050 acidentes, com 1.989 mortes, só aqui no Brasil, tá bom? Em um ranking, foi listado um ranking com 200 países, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking das nações que mais registram mortes durante atividades laborais, durante atividades do trabalho. Só perdemos para Estados Unidos, Tailândia e China em relação a número, né, percentual de mortes no trabalho. Você tem uma ideia, Marconi? Eu estou com dados aqui. A cada 3 horas, 38 minutos e 43 segundos, uma pessoa morre nessas mesmas circunstâncias aqui no Brasil. Tá bom? E tem um dado mais agravante ainda. Entre 2012 e 2018, né, o Observatório Digital de Saúde e Segurança, que é uma ONG que trabalha, que computa o número de acidentes de trabalho, essa ONG do Observatório, ela calculou que aquele número que eu falei, grosseiro, né, que muitos acidentes não são registrados, mas o número real de acidentados, se fosse registrar tudinho, seria de 4,5 milhões de acidentes, com mais de 16 mil mortes, seria o número real. Aproximadamente seria esse número real, segundo consta no observatório. Ou seja, é muito maior do que é transmitido o número oficial pelo governo, do que se registra lá no INSS. Ou seja, temos uma subnotificação dos casos de acidentes. Esse é um problema sério, essa subnotificação, que é aquele famoso, o pedreiro, o operador, ele levou aquele mínimo corte que podia lá para fazer um comunicado, não, bota ali, enxuga, passa um band-aidzinho que às vezes está com ele, ou uma fita, um durex. Muito em garimpo, em pequena pedreira, um acordo informal, não, foi só um acidente, vou pagar uma indenização, ficar só entre nós mesmos. Aí o que acontece? Na maioria das vezes, o trabalhador não tem aquele grau de instrução, né? Ele não conhece seus direitos, não são passados para ele seus direitos, tá bom?
nem um sindicato, nem por terceiros, acaba ele acatando essa decisão. Aí você vê agir de má fé, né? Muitas vezes, o empregado. Pois é, como a gente está Agora também dizendo, tem dados, Marconi, de diga aí. acidentes de trabalho na mineração, né? Mais específico. O que eu falei ali foi de uma maneira geral. Eram todos os acidentes. São 570 mil registrando todas as atividades aqui no Brasil, né? Acidente em geral. Na mineração, estou com um gráfico aqui, que eu consultei pelo Senai, né? Que é o código que especifica para cada tipo de atividade. Existe um código que é levado lá na Previdência Social. Vou dar um exemplo. Na extração de brita, areia e argila no Brasil, entre os anos 2015 e 2017, né? Em 2015, foram registrados cerca de 1.400 acidentes na extração, tá bom? E argila minerais, de brita e pedreiras. Em 2016, o número decaiu para cerca de 1.200, até chegar em 2017, onde foram computados 1.100 acidentes do trabalho. Assim, Hoje, ou seja, houve uma leve queda, né, de 2015 para 2017. Isso, acidentes registrados, né? Porque sem CAT, acidentes que não foram comunicados no INSS, é um número bem maior do que isso. mas você tem alguma explicação para dar esse motivo dessa redução? Creio que devido ao que ocorre com a mineração ultimamente, os acidentes da mineração de grande porte, como Mariana e Brumadinho, é de 2019, os dados são de 2017. Mas os acidentes constantes de Mariana, há 4, 3 anos atrás, foram primordial, né, para dar maior atenção na mineração, tá bom? Os órgãos fiscalizadores começaram a bater mais nas mineradoras. E, logicamente, o empregado, o gerente da mineração, ele teve que tomar algumas medidas para promover essa segurança e diminuir o seu número, tá bom? Que não é apenas a saúde, que logicamente é o primordial, que todos nós queremos, como engenheiro de minas, como engenheiro de segurança, como gerente da mineração, ele quer promover a saúde e a segurança do trabalhador. Mas também tem a questão da imagem da empresa, né? A imagem da empresa É. com a comunidade, com os consumidores, com a Bolsa de Valores, com os acionistas, né? A gente quer uma imagem da empresa segura, né? Limpa, prestativa para o meio ambiente, também para a ação. Mas creio eu que devido aos acidentes da mineração em 2015 e 2017, impulsionaram essa fiscalização maior do Ministério do Trabalho e também obrigou o pessoal do Corpo Técnico de Segurança a trabalhar mais, prevenir mais esses acidentes. E também, mesmo assim, ainda continua bastante alto, né? Esse número de 1.100, 1.000 e pouco, desculpa, 1.000 e pouco acidentes por ano, pelo menos em 2017, continua o número a ser bastante alto. Eu ia até falar uma coisa aqui. Sim, a questão, porque muitas vezes as empresas também, né? Aí a gente está falando empresas, né? Não garimpos. Muitas vezes Uhum. eles vão começar a tomar cuidado no acidente quando ele ocorre, né? Então, por exemplo, você vê ocorrer um Exatamente. acidente em Mariana, né? Da Vale em Mariana, sobre o alerta de barragem, e agora na cidade de Brumadinho, né? Da Vale. E aí Uhum. começaram a ter o cuidado com riscos de rompimento em barragem. Ou seja, teve que acontecer um acidente para poder isso ocorrer, né? Exatamente. É, Exatamente. depois eu queria que tu deixasse assim, pelo menos uns 2 minutinhos, um pedacinho, para você falar um pouco das NRs do DNPM. Isso daí, Jeff, eu acho que o que o Jeff deve estar querendo referir são as NRM, que seria as normas regulamentadoras específicas da mineração. Eu acho que essa que a gente falou é de uma forma geral, né, as normas regulamentadoras. E tem a específica, que é a de mineração. Eu acho que seria essa que o Jefferson deve estar. NR22, que é só Não, eu estou mineração. dizendo assim, a NRM, que aí eu acho que são outras. Ou seria a mesma? A NR22 e a NRM, as normas regulamentadoras de mineração, seria a mesma? Certo?
Seria a mesma, Rodrigo? Como, Marconi? Eu estou dizendo, Relações a NRs e a NR, NRM? sim, Tá seria a mesma? A certo. NR22? Seria a mesma? Se aplicar a mineração, seria, né? As relações NRM, sim. Hum. Genildo está fazendo um importante São aqui. relacionadas, né? São relacionadas. Claro que a mineração possui suas normas específicas, tá bom? Mas tudo engloba, tudo é englobado em relação aos requisitos de segurança, né? Genildo está complementando aqui exatamente o que a gente falou, né? Genildo é a aluna nossa do curso do subsequente mineração. E a região dela, a cidade onde ela mora, existe muito garimpos. E ela está Sim. falando aqui que realmente há um problema do desconhecimento do uso da EPI como ferramenta de segurança. Eles não reconhecem isso. Você, quando está dando passeio, você vê, às vezes, peças de capacete, luva, vê um bocado de coisa. Né? Como é que você viria isso, Rodrigo? Em relação a essa cultura do uso do DPI, Desses desconhecimentos do pessoal. como eu havia falado antes, o que acontece? Então, isso é baseado em duas premissas. Muitas vezes a baixa escolaridade do trabalhador, né, e também a boa vontade do empregador de fazer treinamento e lançar campanhas de conscientização do uso do EPI. E há uma terceira vertente, que é uma relação indireta, que é do custo, né? Como eu já havia dito aqui, muitas vezes o empregador ele quer de forma possível reduzir seus custos, tá bom? Ele acha, não, vou comprar EPI, vou comprar EPC, mas eu vou gastar quanto? Você vai retornar quanto financeiramente, né? A gente tem ainda essa cultura meio ignorante por parte do empregador também. E Três aí, aspectos, né? como é que você vê uma proposta para melhoria de mudar essa. Marconi, eu acho o seguinte, Marconi, é uma cultura muito lenta ainda para ser implementada. Eu acho que só vai criar conscientização quando o Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, começar a fiscalizar. A Delegacia Regional de Trabalho, DRT, começar a fiscalizar melhor os garimpos do interior do Nordeste, eu ter mais fiscais do DRT, se ele começar a averiguar garimpo por garimpo, lavra por lavra, e começar a multar, quando mexe no bolso do empregador, automaticamente ele vai criar cara de pau e vai começar a exigir o uso do EPI. Eu acho que a primeira coisa, partindo dessa questão da fiscalização, eu acho que a primeira coisa é a gente começar a ter uma lavra garimpeira, como é que eu poderia dizer, legalizada, né? Que esse é um problema de Legalizado. legal. Eu acho que o primeiro passo seria isso, e aí começar a fazer essa introdução da conscientização do uso da EPI. Tanto que quando eu vou falar um pouco do uso da EPI e tentar conscientizar, eu boto logo uma imagem assim um pouco assustadora que, vou dizer, ó, ou usa ou acontece isso. Eu uso o fator psicológico. Né? Eu acho que isso claro que a gente vai fazer isso, mas eu acho que o primeiro passo, também complementando a tua resposta, eu acho que o primeiro passo é a gente tentar arranjar meios de legalizar essa lavra, de dar meios para que o Junta a garimpo ordem também, possa, né? né? Eu acho que esse seria o principal. Né? Acho que tá boa essa conversa aqui. Por mim, a gente passava aqui horas e horas conversando, né? A participação do restante do pessoal. Sim, sim. Tá interessante a conversa, tá interessante. Então é Mais alguma isso. coisa, Não é Rodrigo? só o problema, não é apenas. Eu mencionei o aspecto jurídico, né, do controle do Ministério do Trabalho, mas também tem um aspecto social, né? Isso pesa bastante, né? O aspecto social, muitos que trabalham ali nesses garimpos clandestinos são analfabetos ou semi-analfabetos, né? Tá bom? E você criar uma campanha de conscientização agora de maneira que o cara entenda, né? Também tem isso. Também tem isso. Mostrar a ele o que é um EPI, a importância do EPI para a sua vida e também a do próximo, né? Isso é Exato. um trabalho complicado. E os números só Seria, aumentam, né?
número de acidentes só aumentam. atuando. É. Ah. E cabe nós, como futuro engenheiro de minas, futuro técnico de mineração, conscientizar esse trabalhador. Tá bom? E tentar Eu, como conscientizar. técnico, como futuro gerente. Pois não, Marconi? E tentar conscientizar de uma forma assim, daquela linguagem, você não utilizar aquela linguagem muito bonita, aquela fala bonita, é ser do nível dele e aí você conseguir passar. Porque se você vier Exatamente. falar de. Não, porque vem uma fiscalização, um órgão de não sei o que muitas vezes ele não conhece, aí você tem que passar, dizer, ó, vai vir alguém aqui, vai ver que está errado e vai proibir, né, você fazer isso daqui. Bem, Rodrigo, eu acho que esclareceu muitos aí. Eu queria te agradecer a tua participação aqui nessa Nada, conversa, agradeço a você. É um prazer falar com o pessoal do SCB e a todos que estão aqui assistindo. certo? Agradecer a tua participação. Eu acho que todos já fizeram suas perguntas. Eu não sei se tem mais alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu queria só, Marconi, para terminar, lançar um dado para essa questão da subnotificação, né? Como Diga tá? aí, para a gente ver como é que Para te tá. tirar a conversa da gente, tá tão boa. Estou com dados aqui de acidentes oficiais, né? Que foram emitidos lá para o INSS e está contabilizados no Ministério do Trabalho. Bem, número de acidentes totais do trabalho em atividade de extração de brita, areia e argila. A gente sabe que o estado do Paraíba é muito rico em argila minerais, né? Caunita, bentonita. É um estado bastante rico nos argilos minerais. Areia. Dados de 2015 a 2017, vamos falar só de 2017. Foram computados no INSS, a respeito do estado da Paraíba, apenas 4 acidentes. 4 acidentes foram notificados oficialmente pelo Ministério do Trabalho no estado da Paraíba. Mas a gente sabe, eu estava aqui pesquisando para montar esse slide, material, e só que eu vi acidente nos sites de notícia da Paraíba, né? Eu vi um bocado. O cara morreu no Cauim, bateu a cabeça, foi subir na rampa, bateu a cabeça no moinho e morreu. A árvore de Cauim desabou sobre a cabeça de 2, 3. Aí só que eu li já tinha mais de 10 óbitos. Tá bom? Ou seja, muito além do que foi notificado oficialmente, né? Os números estão muito, muito altos do que isso. Creio eu que é 4 multiplicado por 20, 30, número de óbitos do acidente de trabalho no estado da Paraíba. Quando é aquele acidente simples, eles ainda resistem, né? A um corte, uma fratura, alguma coisa, eles são bem. Eles exploram. Mas quando é uma morte, alguma coisa, aí eles já tentam abafar mais, porque a morte já dá um aspecto de um fato mais alarmante, né? E desses acidentes total registrado, 70% foi acidente típico do trabalho, né? 22% foi acidente do trabalho e o restante foi acidente de trajeto, né? Que é o trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ou seja, 70% foram acidentes normais, né? Dentro da mineração, dentro do garimpo. Tá bom? Isso oficialmente, né? Mas não oficialmente, o que tem por aí são vários, infelizmente. Esse é um problema hoje, né, que a gente tem bastante para ver isso daí. Cauim Certo? também, Caunita, vejo também muitos acidentes em mina de Cauim, né? Onde eu tenho que ter um método de lavra mais aprimorado devido à baixa resistência do Cauim, aos métodos de estrutura, né, método de lavra. Muitas vezes é explorado em via subterrânea, tem que ter uma atenção maior, uma ancoragem maior, um suporte maior, uma cambota melhor, para poder fazer essa mina subterrânea, uma espécie de garimpo subterrâneo, né? Tem que propor segurança, muitas vezes são métodos arcaicos de lavra, que põe muito risco ao garimpeiro, ao mineiro. O método antigo de lavra, às vezes obsoleto, que novas tecnologias, o empregador não consegue, não quer adotar por conta de custo. E a gente sabe que, infelizmente, a gente sabe qual é o resultado, infelizmente, de tudo isso. Esse é o problema. Bem, Rodrigo, né, eu queria agradecer a tua participação mais uma vez.
né? mesmo, Agradecer a enquanto hoje, participação do pessoal que se dispôs a nos estar aqui assistindo, a nos ouvir. E eu queria deixar um convite aqui para você participar da nossa próxima live aqui, que vai ser terça-feira que vem. A gente está decidindo aí qual vai ser o melhor horário, né? Participar toda terça-feira, a gente está tendo essas lives aqui e a gente queria lhe convidar, certo? Que a nossa próxima live a gente montou uma enquetezinha e quem ganhou foi sobre concentração mineral. Então a gente vai ver algum método, alguma coisa aqui sobre concentração mineral, que vai sair entre nós professores, né? E aí a gente está convidando a vocês e ao público, né, sobre a nossa próxima live para vocês assistirem, certo? Qualquer coisa, estamos aí, pode manter o contato, certo? Muito obrigado para quem nos prestigiou aí e vamos dar aqui por finalizado. Sim, Marcos, posso dar o último recado? Vai ser o último. Posso dar o último recado? Para quem está aqui nos assistindo, acessar o meu canal no YouTube, né? Momento Seguro. Eu dou dicas de segurança, capacitação, vídeos a respeito de segurança do trabalho, não só na mineração, mas com a segurança do trabalho em geral, que é bastante ampla. Aí quem tiver a oportunidade, siga lá, por favor, no meu canal, Momento Seguro lá no YouTube. Beleza, e qualquer coisa aí pode contar com a gente, ter esse contato aí. Aí que agradeço, Marcos, a todos que estão aqui assistindo, a você pelo convite, e a Geiso, né? Geiso é meu amigo lá do mestrado junto, é uma figura Geiso. Gente boa. Um abraço para ele. Ei, valeu, muito obrigado pela tua participação, boa noite. E estamos aí, ok? Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Quem quiser ficar aqui para a gente finalizar, obrigado a Nova Lube, né? A Explomine, aos nossos alunos que participaram dessa nossa live. Bem, vamos ficando por aqui, né? Até mesmo por causa do horário, eu acho que muitos já estão sentindo cansado, certo? Gente, vai para a próxima, se Deus quiser. Vou deixar aqui que... Se cuidem, até mais.